Muito bem, a mensagem desta manhã tem como pano de fundo uma das histórias mais conhecidas, não apenas da Bíblia, eu diria da história. Não apenas pregadores, pastores contam essa história, mas até mesmo filósofos, psicólogos, coaches, várias pessoas usam essa história porque ela é uma história de caráter universal. Ela foi contada pelo mestre das histórias, o mestre dos mestres, que é Jesus Cristo. E o impacto que ela teve sobre as pessoas que a ouviram pela primeira vez, continua ecoando até os nossos dias. Talvez você já esteja pensando que história é essa e sabendo que história é essa. Ela foi contada juntamente com mais duas outras histórias que têm o mesmo significado, a mesma lição principal. O amor de Deus por aqueles que se perderam nos caminhos da vida. Essa história está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Não vou ler o texto, mas é uma história muito conhecida e nós vamos então relembrar. Eu estou falando da parábola do filho pródigo. Os pregadores mais recentes têm falado muito sobre esta história como a parábola do pai amoroso, porque nós temos aqui, na verdade, dois filhos que são alvo do amor do pai de uma forma muito especial. A parábola realmente tem duas partes. Na primeira parte, nós temos o foco no filho que sai de casa, o filho mais novo. E a segunda parte da parábola, nós temos então a história do filho que está em casa. Muitas vezes nós focalizamos prioritariamente as atitudes, as ações do filho mais novo. Mas hoje eu quero refletir sobre as ações e atitudes do filho mais velho. E como é que eu poderia designar esse filho mais velho? Há muitos adjetivos que nós podíamos dar para ele. E eu quero dar para ele o adjetivo de um irmão ressentido. O irmão ressentido. Ele cometeu algumas falhas, ele cometeu alguns equívocos. E eu quero apontar 8 erros deste irmão ressentido. Se você tem uma memória de elefante, você não precisa anotar nada. Você vai saber no final da mensagem quais foram os 8 erros que ele cometeu. Nem eu consigo isso, eu tenho que olhar de novo aqui, não é? Mas você pode, de repente, ter uma memória fantástica e saber. Se você preferir anotar, tudo bem. Senão, depois você pode rever a mensagem na internet. Mas o mais importante é que você vá pensando e refletindo sobre cada atitude deste homem, para que você não repita os seus erros. Nós podemos aprender com os erros dos outros, nós podemos escolher aprender com os nossos próprios erros. É melhor quando a gente aprende com os erros dos outros. E a Bíblia nos aponta erros e acertos de diversas pessoas. E esse irmão, então, a quem eu chamo de um irmão ressentido, ele tem as suas ações pautadas, tendo como pano de fundo a história do seu irmão e a postura do seu pai. Por isso nós vamos relembrar rapidamente a história do irmão mais novo. É aquele filho que um dia chega para o pai e diz: pai, eu quero a parte da minha herança, eu quero ganhar o mundo, eu não aguento mais viver aqui nesta fazenda, tudo muito monótono, eu quero ter a minha independência, eu quero ter a minha liberdade, dá-me a parte da fazenda. Na verdade, esse foi um pedido muito atrevido. Naquela cultura, a herança só era repartida quando o pai morresse. Chegar para o pai e pedir isso era equivalente a dizer: pai, eu nem me importo se eu morro ou não, eu quero a minha parte. E o pai, ainda que com o coração pesado, deu a parte da herança para aquele filho. E a Bíblia diz que ele saiu e foi para um país distante. Ele não queria nenhum referencial, ninguém vendo o que ele estava fazendo ou não. E ali ele gastou aquele dinheiro de forma dissoluta, como diz, prodigamente, sem pensar no amanhã. E quem gasta, gasta, gasta e não poupa e não trabalha, vai para o fundo do poço. E ele foi literalmente lá para o fundo do poço. Ele ficou lá comendo as bolotas, a lavagem que o porco comia, uma situação de muita humilhação, especialmente para um jovem judeu. Mas um dia ele cai em si e diz: o que eu estou fazendo aqui? Lá na casa dos meus pais, do meu pai, os empregados estão numa situação melhor do que eu. Eu vou para a casa do meu pai, eu vou me levantar aqui, vou pedir perdão a ele, vou pedir uma chance para ser pelo menos o empregado dele. E assim ele fez. E a Bíblia diz que quando esse rapaz vai chegando em casa, maltrapilho, fedorento, cabisbaixo, o pai vê de longe e o pai corre em direção a ele.
E o pai então diz: meu filho, o abraça e o acolhe de uma forma extraordinária. Ele começa a falar, ensaiar um discurso de pedido de perdão. E o pai o interrompe e diz: meu filho, você estava morto, você reviveu, que alegria. Manda os empregados tomar um banho, colocar uma roupa nova nele, anel no dedo, sandálias nos pés. E ele então faz uma grande festa. Neste momento em que esse pai está agindo de uma forma surpreendente, acontece algo. Mas a gente precisa parar e pensar aqui o seguinte: que pai realmente faria isso? Que pai agiria dessa maneira com o filho nesta situação? Quando eu estava lendo essa história, eu me lembrei de quando eu era criança. Eu gostava muito de jogar bola. Eu passava uma boa parte do meu tempo livre jogando bola. E naturalmente, sendo criança, adolescente, um dos meus presentes prediletos era uma bola. E eu me lembro que uma vez eu pedi uma bola que não era muito barata, para aqueles nossos padrões, uma bola dente de leite. Mais antigos que devem se lembrar dessa bola, né? Uma bola assim era o top. E meu pai comprou essa bola para mim de Natal e disse: meu filho, toma cuidado. Porque eu vivo comprando bola para você e essa bola estraga, fura, você perde, então essa bola é mais cara, tome cuidado. E eu saí feliz da vida. E meus irmãos, lá no segundo, terceiro dia, mas em poucos dias, essa bola caiu no mato e ficou furada. E eu voltei para casa muito triste. Disse: pai, olha aqui, infelizmente a bola furou. Meu pai me deu um sermão: isso é absurdo, como é que você não cuida direito, presta atenção. Mas acabou me dando uma outra bola inferior. E disse: toma conta dessa bola. E passado mais alguns dias, eu estava jogando a bola com os meus amigos lá. E o que aconteceu? A bola caiu no mato, furou de novo. E eu não tive coragem de falar para o meu pai que aquela segunda bola também tinha furado. Eu fiquei jogando com a bola dos amigos, porque o meu pai, apesar de ser uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa extremamente bondosa, 2 bolas em menos de um mês é demais, não é mesmo? E aí então eu escondi dele. Você pensa bem, o meu pai, que é uma pessoa tão amorosa, certamente não teve a atitude que o pai desse rapaz teve, porque ele não perdeu uma bola, ele perdeu a fortuna inteira. Você imagina a humilhação para esse pai quando esse filho chega. Porque uma coisa é você ter o seu filho indo para longe e depois sendo bem sucedido na vida. Isso me lembra uma outra história real de uma família em que o filho atritou com seu pai e ele então saiu de casa e não deu notícias. Passou uns 3 anos sem dar notícia nenhuma. Aquele tempo que a pessoa conseguia fazer isso, né? E aí então a família ficou muito triste, era uma família de 12 irmãos, até que num dia de Natal, aquele filho mais velho que tinha atritado com o pai e saído brigado, o pai chega em casa todo arrumado, todo bonito, com um monte de pacote de presente, um presente para cada irmão. Teve uma irmã até dele que vindo, ele chegando assim tão bonito, daquela maneira, todo arrumado, com aqueles monte de presente, chegou a desmaiar, de tanta emoção. É uma história real. Uma coisa é você ter um filho que se afasta e quando volta, volta por cima. Passou num concurso, foi bem sucedido na vida e agora está voltando para casa. Outra coisa é esse rapaz que chega sujo, fedorento, que seja no fundo do poço e que representaria uma vergonha para o seu pai, mas o pai o acolhe. E aí então nós chegamos no ponto da história de hoje, quando esse pai não apenas o acolhe, mas faz uma festa. E convida todo o vilarejo, porque mandou matar o melhor bezerro que tinha ali. Naquela época eles não tinham freezer para guardar comida, então tinha que consumir toda aquela carne. Faz um churrasco, manda chamar os músicos, dança, festa e chama todo mundo. E aí então, o filho mais velho desse pai, diz a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 15, o seguinte: o filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E este lhe respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. O que nós temos aqui na vida desse rapaz, deste irmão ressentido? Ele é incapaz de celebrar a graça de Deus, a graça na vida de seu irmão. O filho mais velho, quando vê tudo aquilo, ele fica revoltado. Não fica apenas amuado, ele fica revoltado.
ele está se corroendo de ressentimento. Isso é um absurdo. Como é que meu pai faz uma festa dessa para um vagabundo desse? Ele não vê o seu irmão na mesma perspectiva do pai. O ressentimento toma conta do nosso coração quando nós não somos capazes de celebrar a graça de Deus na vida do outro, na vida do nosso irmão. Nós queremos todos a graça de Deus para a nossa vida, mas nós desejamos e celebramos esta mesma graça para a vida das outras pessoas. Ele fica indignado e ele está se recusando a participar da festa. Gente que não se alegra com a graça entra em crise com quem está se alegrando com a graça. A Bíblia diz claramente que ele se indignou, não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. E meus irmãos, esse irmão ressentido, num primeiro momento pelo menos, ele se manifesta, ele se revela uma pessoa insensível aos apelos do pai para a comunhão familiar. O pai, o mesmo pai que saiu e correu para abraçar o filho que tinha partido para um país distante, estava voltando para casa, é o mesmo pai que sai de casa e vai ao encontro do outro filho e diz: meu filho, venha para dentro de casa, venha para a nossa comunhão. Porque aquele pai, como qualquer mãe amoroso, deseja ver os seus filhos reunidos. Nós temos aqui muitas pessoas que já são pais, alguns até avós, avós. O que nós desejamos para a nossa família? Nós desejamos, acima de tudo, que os nossos filhos vivam unidos. Se você tem mais de um filho, eu tenho certeza que você deseja isso. Você deseja que os seus filhos possam estar juntos. Como é bom quando a gente tem um almoço, um jantar, um encontro em família, e os filhos estão ali interagindo todos bem, rindo, brincando. Isso é maravilhoso. Poucas coisas se comparam a isso. Por outro lado, uma das coisas que mais entristece um pai, uma mãe, é quando esses irmãos não conseguem se relacionar bem. Quando há intrigas, quando há confusões, quando há ressentimento. E esse pai, então, ele vai ao encontro desse filho, ele não grita com ele, ele não dá ordem, ele não diz: entra para casa agora. Não. Ele faz um apelo: meu filho, seu irmão estava morto, reviveu. Nós não tínhamos notícias dele, ele foi encontrado, venha, entra, dá um abraço nele. Meus irmãos, este é o desejo de Deus. Para nós que somos seus filhos, nós que somos membros da família de Deus, que nós possamos ter essa atitude de acolhimento, de alegria, de satisfação, quando um filho que está longe volta para a casa do Pai. Quão grande a alegria do Pai Celestial, assim como um pai humano, quando ele vê os seus filhos juntos, reunidos em comunhão, celebrando as vitórias, principalmente as vitórias contra o pecado. Pare e pense sobre isso. Que eu e você não sejamos como esse irmão ressentido, mas que possamos estar ouvindo os apelos do nosso Pai Celestial para uma vida de comunhão com os nossos irmãos. Mas veja só qual é o argumento deste filho ressentido. Ele respondeu ao pai, quando o pai está insistindo, convidando para a festa, para a comunhão: pai, há tantos anos eu te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Lucas 15, 29. O que ele está dizendo? Pai, você não percebe? Eu sou um bom filho. Eu sou um filho, na verdade, perfeito. Todas as suas ordens eu obedeço fielmente há tantos anos, nunca desobedeci. É interessante que esse discurso de autojustificação, ele nem percebe o erro que ele estava cometendo naquela hora. Se o pai estava convidando para que ele entrasse dentro de casa e ele diz: eu não vou, ele estava naquele momento desobedecendo ao seu pai. Naquele momento mesmo, ele não estava praticando aquilo que ele disse que tinha praticado a vida inteira. Um dos maiores problemas é quando nós olhamos para nós mesmos e pensamos: puxa, eu sou uma pessoa, se não perfeita, quase perfeita. É uma pessoa que guarda as regras, mas o seu coração nem sempre está conectado com o coração do Pai. É uma pessoa que procura às vezes fazer o que é correto, mas a motivação do seu coração não é aquela que Deus espera encontrar no nosso coração. A pessoa que se auto-justifica tende a se perceber melhor do que ela é.
Qual a imagem que você tem de você mesmo como filho de Deus? Eu sou um filho fiel, sou impecável em todos os aspectos. A grande batalha para quem procura seguir fielmente as leis de Deus é não cair num outro pecado que é muito sutil, mas extremamente destrutivo, que é o pecado do orgulho. O erro desse filho aqui foi semelhante ao erro daquele outro rapaz que se encontrou com Jesus e perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo diz: você guarda os mandamentos? Ele diz: sim, eu guardo fielmente os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. E ele vai então discorrendo ali que ele é perfeito. Mas Jesus o confronta e diz: não, você não é perfeito. A grande batalha, então, de quando você e eu procuramos ser fiéis, é não nos orgulharmos da fidelidade, porque o orgulho espiritual é algo altamente destrutivo, porque ele nos traz uma percepção completamente errada de nós mesmos e ainda nos desconecta, não só de Deus, mas das outras pessoas, porque para que eu possa receber a graça de Deus, eu preciso perceber a minha necessidade. E quem enche o seu coração de vaidade, de orgulho, está se bloqueando para receber e perceber a graça divina. Veja só o que ele diz: há anos te sirvo, nunca desobedeci a uma ordem tua, mesmo assim nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Qual é o erro dele aqui? Como é que ele está se sentindo aqui? Esse rapaz está se sentindo frustrado. Ele está dizendo o seguinte: não vale a pena obedecer, porque eu não sou devidamente recompensado. O filho mais novo pecou, porque ele desejou mais as coisas do pai, a herança do pai, do que a comunhão com o pai. O filho mais velho cometeu um erro semelhante. Mesmo não saindo de casa, ele reclama: eu não tenho nenhum cabrito. Ele não percebe que privilégio ele tinha de estar perto do pai. E ele então está reclamando, porque nenhum cabrito eu recebi. Ele tenta manipular o pai. Mas talvez aqui ele tenha uma oportunidade que talvez não tivesse tido antes de expressar os seus verdadeiros sentimentos. Ele expressa claramente um ressentimento contra o pai. A atitude desse rapaz talvez se assemelhe àquela pessoa que chega à seguinte conclusão: eu não sei se vale a pena realmente obedecer a Deus. Eu não estou sendo devidamente recompensado. Eu dou meu dízimo fielmente, não progrido. Eu sirvo na igreja e estou desempregado. Eu orei e jejuei e o Senhor não me curou. E é interessante que esse irmão ressentido, ele não se sente como filho do pai, ele se percebe como escravo. Estou aqui matando de trabalhar e não estou sendo recompensado pelo meu esforço. Nunca tive sequer um cabrito, enquanto esse outro aí vagabundo tem uma festa. Depois de um tempo, quando você vai cultivando esse sentimento no seu coração, isso pode trazendo amargura muito grande. Quando você para ficar pensando muito: será que vale a pena servir a Deus fielmente? Talvez você esteja trilhando esse caminho do ressentimento. Ele não tem alegria. Ele disse: eu só trabalho, nunca me alegrei com os meus amigos, nunca fiz uma festinha aqui. E o problema desse irmão ressentido, ele se agrava quando ele vai se comparando com o irmão mais novo. Ele diz para o pai: chegando este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Qual é o problema dele aqui? Ele está se comparando com seu irmão, e nessa comparação ele se sente injustiçado. Esse problema de comparação com irmãos é um problema muito antigo, a Bíblia fala sobre isso claramente. Lembra-se de Caim e Abel? Né? Caim se compara com Abel e se fica ressentido com Deus e com o irmão, a ponto de matá-lo. Lembra-se de Esaú e Jacó? Esaú fica ressentido com Jacó e promete tirar-lhe a vida. Lembra-se de José e seus irmãos? Há ali um ambiente de disputa, de inveja, de ressentimento. Até mesmo numa família aparentemente mais estruturada, como Marta e Maria, de repente uma começa a reclamar da outra, dizendo: olha, você fica aí numa boa e tal, e eu estou aqui sobrecarregada. Ressentimento. Temos que estar atentos, para que não venhamos olhando para o nosso irmão, ficar comparando a nossa vida com ele, dizendo: olha, ele não merece e Deus está dando muito mais coisa para ele. Eu entendo isso. Ele pisa tanto na bola e é abençoado por Deus. Eu aqui
nada para mim. Não fique se comparando com os outros. Não deixe que o ressentimento e a inveja tomem conta do seu coração. E ele está com raiva e ressentido, não apenas com o irmão, mas ele está ressentido com o próprio pai. Então, quando o pai chega e diz, meu filho, entra para a festa, vamos celebrar. Ele chega para o pai e diz, chegando, porém, este teu filho. É como se ele dissesse, ele é o teu filhinho preferido, é o filhinho do papai. Ele não diz o meu irmão, ele diz o teu filho. Ele não reconhece o filho do seu pai como se fosse o seu irmão. Essa história é antiga, não é? Às vezes o casal, quando está em conflito, marido e mulher, o marido diz assim, olha, o teu filho, falando para a mulher, né? Ou então o contrário, né? A mulher está chateada com o marido e diz, essa tua filha, que você não presta atenção, e por aí vai. Já aconteceu isso na sua casa? Né? Na hora da raiva, você pega o filho e é o filho do outro, não é mais o seu filho. É o que ele está dizendo aqui, não é o meu filho, não é o meu irmão, é o teu filho. Seu filhinho queridinho, seu filho preferido, como é que você faz uma coisa dessa? Não, meu irmão, se Deus acolhe um filho que está arrependido, quem sou eu para não acolhê-lo como irmão? Nem eu nem você temos o direito de escolher quem vai ser o nosso irmão ou não. Se você discrimina o irmão, aquele que está afastado, quando ele retorna, você está tendo a atitude exatamente desse irmão ressentido. Como é que você olha para ele? Na verdade, quando eu vejo essa situação, eu fico com pena desse rapaz. Eu não fico com raiva dele não, sabe? É uma pessoa que não tem alegria da vida em família. É uma pessoa que não é capaz nem de reconhecer o seu irmão como seu irmão. Fica com inveja, fica com raiva. Isso me lembra uma ocasião que quando estava pastoreando lá no meu primeiro ministério, lá na Paraíba, pequena congregação, ainda jovem, buscando outros jovens que estavam meio afastados, tinham chegado há pouco tempo. Aí um irmão lá mais antigo, muito piedoso, chamou e me disse no canto, pastor, o senhor está errado. Eu falei, por quê? A missionária que trabalhava aqui, ela não fazia isso não. Eu falei, o quê? Ela não ficava andando atrás do povo assim não, bajulando para ser crente não. Fiquei pensando, né? Não é questão de bajular, é questão de ir atrás, é questão de acolher, é questão de abraçar. E então o pai chega para o filho, diante dessa argumentação do filho, e amorosamente ele diz, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A palavra aqui no original, filho, na verdade não é só filho, é filhinho. Como se fosse meu querido filho. Então o irmão diz assim, o teu filho. E aí então o pai chega e diz, meu querido filho, você também é meu querido filho. O teu irmão. Ele está tentando mudar a perspectiva desse rapaz. Porque ele não percebe o privilégio de poder desfrutar a comunhão com o pai. Ele parece muito mais interessado nas coisas da fazenda do que no seu relacionamento com o pai. Ele sabe quantas cabeças de gado tem, ele conhece o nome dos empregados, ele sabe tudo sobre a fazenda, mas ele não está conectado com o pai. O outro irmão saiu e foi para longe. E se desconectou do pai fisicamente e emocionalmente. Mas houve um determinado momento que ele parou e pensou, pode ser que meu pai seja misericordioso comigo, eu vou tentar. E ele dá uma chance para o pai. Esse outro que está dentro de casa, ele não tem uma leitura correta de quem é o seu pai. Para ele, o seu pai é aquele que não é capaz de dar para ele nem um cabrito. Você percebe o paradoxo? Ele está perto fisicamente, mas longe emocionalmente, longe espiritualmente. E é isso que acontece com o filho ressentido. Ele não consegue perceber que grande privilégio é poder falar com o pai a qualquer hora. Que a maior distância entre ele e o pai é de uma oração. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você pode estar ativo na igreja, você pode estar envolvido com muitas coisas, mas o seu coração não está ainda conectado com o pai, como poderia. E isso a longo prazo, ou a médio prazo, pode gerar ressentimento. Em último lugar,
O pai chega para o filho e diz: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. É interessante que esse filho ressentido não estava se apropriando de todos os benefícios que o pai lhe concedia dia após dia. Ele está ressentido com o irmão mais novo porque ele não aprendeu a desfrutar tudo que o pai tem e divide com ele. No fundo, talvez ele pense: será que meu irmão mais novo não fez uma escolha melhor do que eu? Ele foi lá, aproveitou de tudo, e aí chega em casa e ainda aproveita das outras coisas aqui que são minhas, são nossas. O do meu pai. Você está desfrutando tudo que Deus preparou para você? Há bênçãos que o nosso Pai Celestial derrama sobre todas as pessoas, embora elas não reconheçam. A bênção que muitos de nós temos de levantar um dia e poder sair da cama com saúde. A bênção de, morando em Fortaleza, termos ao nosso redor aqui tantas praias com águas quentinhas, gostosas, onde a gente pode passear, se refrescar. De morarmos perto de uma serra como Guaramiranga, onde você pode tomar um banho de cachoeira. A bênção de ter um alimento saboroso à mesa. A bênção do carinho de um filho, um abraço de um amigo, um café quentinho. Estamos falando aqui de bênçãos do dia a dia, que às vezes a gente não valoriza, mas são bênçãos do nosso Pai Celestial, que dá para a nossa provisão e alegria. E as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Quantas bênçãos espirituais! Uma herança eterna, perdão dos pecados, graça que se renova a cada dia, uma igreja onde nós podemos desenvolver a fraternidade cristã, abençoar e sermos abençoadas. Nada disso passou pela cabeça daquele filho mais velho, que ele estava perto do pai, ele não estava num país distante, não estava num lugar estranho, ele estava num ambiente em que ele poderia desfrutar de tudo aquilo, mas ele fica reclamando porque ele não pediu ao pai um cabrito, e ele imagina que o pai não daria para ele isso. Ressentimento. É interessante que Jesus não diz qual foi realmente o final dessa história. A história termina com um apelo do pai para o filho, dizendo: olha, celebre. Esse seu irmão estava morto e nasceu de novo, ele estava perdido, foi achado. E talvez Jesus não tenha encerrado essa história, embora ela tenha dirigido e falado diretamente aos fariseus e judeus que estavam ali, representando esse irmão mais velho. Porque Ele deseja que cada um de nós dê uma resposta. Que cada um de nós faça uma autoanálise e pense: que tipo de irmão eu estou sendo? Como eu vou acolher aqueles que vêm de fora, aqueles que andaram por outros caminhos? Não seja esse irmão ressentido. Não trilhe esse caminho. Não vale a pena. Recupere a alegria da casa do Pai. Abrace o irmão que estava longe e voltou. Sente na mesma mesa, cante e celebre a graça de Deus sobre a vida dele e sobre a sua vida também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Pai, ó Senhor, nós não temos palavras para dizer que nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai que corre ao nosso encontro, quando nós nos afastamos de Ti. O Senhor é aquele Pai que sai de dentro de casa e nos convida para a festa, Pai. Dá-nos, Senhor, a percepção da Tua graça, dá-nos percepção do Teu amor, dos privilégios maravilhosos que nós temos na comunhão contigo, que valorizemos isto, que celebremos a Tua graça na nossa vida e na vida do nosso irmão, para vivermos a vida plena de alegria e paz e comunhão que o Senhor planejou para nós. Que a nossa igreja seja uma igreja acolhedora com todos, aqueles que andaram por outros caminhos, aqueles que estão aqui, mas precisam de um renovo na sua fé, na sua alegria e na comunhão. Ó Senhor, dá-nos esta bênção, em nome de Jesus. Amém.